Dizem que o sertão do Pajeú conheceu o próprio inferno no ano de 1928, quando o coronel João de Rosinha resolveu comprar a morte de Lampião e descobriu tarde demais que tem coisa que nem o diabo vende e nem o dinheiro paga. O sertão daquela banda era terra de pouca água e muita soberba. A caatinga se estendia cinzenta até onde a vista alcançava, com mandacaru espetando o céu, juazeiro retorcido catando umidade lá no fundo da terra e um vento quente que parecia lamber o couro da gente só para lembrar que ali quem mandava era o sol e a secura. As casas de taipa se enfileiravam tortas nos beirados das estradas de chão, telhado de palha, parede rachada, um ou outro pano velho tapando o buraco de porta. No terreiro das fazendas a poeira subia grossa, grudenta, misturada com o medo de quem vivia de cabeça baixa, trabalhando de sol a sol sem nunca ver o rosto da própria liberdade. Naquela região a lei que valia não era escrita em papel, não. Era lei de fuzil, de coronha, de ordem berrada na marra. E quem ousasse levantar a voz aprendia na carne o que era justiça de rico. E o mais rico de todos ali era ele, o coronel João de Rosinha. João de Rosinha era homem passado dos 50, barriga grande de quem comia carne todo dia, enquanto o povo se virava com farinha, água e fé. Usava bigode preto já salpicado de branco, bem encerado em ponta, chapéu de feltro caro sentado em cima da cabeça larga e as mãos gordas cheias de anel. Ouro arrancado de herança, escritura roubada, negócio feito na ameaça. Dono de 4 fazendas de gado, metade das terras do município e quase todas as almas da redondeza. O comércio devia a ele, a polícia obedecia a ele. O delegado tomava bênção e o juiz assinava o que o coronel mandasse sem nem ler direito. Se o coronel dissesse que um inocente era bandido, no outro dia o cabra estava preso, ou enterrado. João de Rosinha tinha 2 vícios, cachaça forte de alambique e a crueldade. Quando juntava os dois, até o cão de rabo de fogo atravessava para o outro lado da estrada. Ele mandava surrar trabalhador que reclamasse de salário, tomava terra de viúva, colocava jagunço na porta de quem se atrasasse na dívida e dizia rindo que bala e chicote era um jeito de ensinar pobre a ter juízo. Na praça da vila, toda quarta era dia de feira. Gente vinha de léguas de distância para vender rapadura, farinha, feijão, couro, bode, galinha. As mulheres carregavam trouxa na cabeça, os meninos corriam descalços no meio das barracas, e o cheiro de carne de sol assando se misturava com fumaça de fumo de rolo e suor de gente cansada. No alto da praça, de frente para a igreja, ficava o casarão branco de João de Rosinha. Varanda larga, balaustrada bem trabalhada, uma cadeira de balanço no canto onde o coronel se sentava para ver o povo como quem conta gado. Naquela manhã quente de agosto ele já estava bêbado antes do meio-dia. Bebia cachaça bruta numa garrafa sem rótulo, arrotava alto, cuspia no chão e ria das próprias piadas indecentes. 2 jagunços encostados na parede, 2 quatro espalhados pela praça, todos armados, de rifle, facão e coragem comprada. O povo desviava o olhar quando passava em frente ao casarão. Ninguém queria chamar a atenção do coronel. Bastava um olhar atravessado para a vida do cabra desandar de vez. Mas apesar de todo o poder, de toda a valentia de boca, João de Rosinha tinha um problema que vinha tirando o sono dele fazia meses. O nome do problema era Virgulino Ferreira da Silva. O mundo inteiro chamava de Lampião. O rei do cangaço andava cortando as estradas do Pajeú, parando comboio de gado, tomando imposto de coronel rico, fazendo guarda-costas de pobre quando achava que o caso era de justiça. E o povo da região já andava dizendo baixinho que era melhor dever a Deus do que dever a Lampião. João de Rosinha ouviu uma conversa dessas numa noite de jogo de dominó, quando um vaqueiro mais afoito disse sussurrando: "Se Lampião botar o olho aqui, vai acabar com essa escravidão." O coronel não esqueceu. Desde então, qualquer boato de que o bando de Lampião estava por perto deixava ele com o coração fazendo zoada. Mandava reforçar a guarda, dobrava o pagamento dos jagunços, mas no íntimo sabia, se o capitão quisesse mesmo, invadia a fazenda numa madrugada de inverno e não sobrava nem retrato na parede.
Foi nessa febre de medo e orgulho ferido que o coronel João de Rosinha tomou a decisão que ia mudar o destino de muita gente. Numa noite de lua minguada, ele mandou chamar seu homem de confiança, um jagunço velho chamado Bem-vindo, moço calado, cicatriz no rosto, moço que já tinha visto mais enterro do que missa. Bem-vindo, disse o coronel segurando o copo de cachaça. Todo mundo anda falando desse tal de Lampião, pois eu quero esse cabra longe das minhas terras. Ou melhor, quero ele morto. Bem-vindo arregalou um pouco os olhos, mas ficou firme. Coronel, matar Lampião não é coisa para qualquer cristão, não. Esse homem não anda só, não. Tem bando grande, tem fama, tem gente que protege, o senhor sabe. O coronel bateu o copo na mesa, irritado. Fama não para bala, Bem-vindo. Se existe homem que mata. E eu sei quem é o cabra certo para esse serviço. Então ele falou o nome que fazia até jagunço engolir seco. Quero que você vá atrás de Zé Fumaça. Zé Fumaça, o pistoleiro mais temido do sertão. Diziam que ele nunca sorria, que falava baixo e que quando encostava o dedo no gatilho ninguém tinha tempo nem de rezar um Padre Nosso. Já tinha matado coronel, delegado, cangaceiro, tudo sob encomenda. Não tinha amizade, não tinha lado, só contrato e pagamento adiantado. Coronel, murmurou Bem-vindo, esse homem é coisa ruim, onde ele pisa até passarinho muda o canto. É por isso mesmo que eu quero ele. Você vai atrás de Zé Fumaça, leva recado meu e dinheiro vivo. Diz que eu pago o que ele pedir para trazer a cabeça de Lampião para pendurar na porta da fazenda. Quero o chapéu de couro dele pregado na minha sala. Quero mostrar para esse sertão que aqui quem manda sou eu. Bem-vindo pensou em argumentar, mas sabia que com o coronel bêbado e com raiva, palavra demais era convite para desgraça. Montou no cavalo ainda naquela mesma noite, sumindo na estrada de areia clara em direção às bandas onde diziam que Zé Fumaça vivia se escondendo. Enquanto isso, o boato corria solto. Na venda, na beira do pote de barro, na sombra do juazeiro, o povo cochichava. João de Rosinha enlouqueceu. Vai chamar pistoleiro para matar Lampião. Isso não vai prestar. E aí, cabra, se tu tá gostando desse começo arretado, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aí no canal, que a história hoje é longa e o sertão ainda vai pegar fogo quando Zé Fumaça cruzar o caminho de Lampião. Bora continuar. Dias depois, numa venda perdida no meio da estrada, onde só o vento e a poeira eram freguês certo, Bem-vindo finalmente encontrou o homem que procurava. Zé Fumaça estava sentado sozinho numa mesa do canto, chapéu caído sobre o rosto, um copo de aguardente na mão e um rifle encostado na parede. Magro, alto, olho fundo, rosto seco que parecia nunca ter conhecido carinho. O apelido vinha do jeito que ele sumia depois do tiro. Aparecia, matava, virava fumaça. Vim de parte do coronel João de Rosinha, disse Bem-vindo, chegando devagar. O pistoleiro levantou só um pouco o chapéu, o suficiente para mostrar um olhar frio que não piscava. Coronel eu conheço demais, mas nome assim eu ainda não matei. O que é que ele quer? Bem-vindo engoliu seco. Ele quer que o senhor mate Lampião. A venda ficou mais silenciosa do que já era. Até o dono, que enxugava copo no pano, parou o movimento. Zé Fumaça apoiou o copo na mesa, olhou para o vazio por alguns segundos e depois encarou o mensageiro. Lampião não é cabra qualquer, não. É serviço grande. É serviço que chama morte para os dois lados. Mas se ele pagar o preço, tudo tem jeito. O coronel disse que paga o que o senhor pedir. Dinheiro, ouro, gado, terra, o que for. Zé Fumaça fez um meio sorriso que não chegou nos olhos. Pois diga a ele que para matar o rei do cangaço, o preço é dobrado. Metade agora, metade quando eu voltar com a notícia. Se eu voltar com o chapéu de Lampião, ele me dá mais o que prometer hoje. Se eu não voltar, é porque voltar debaixo da terra, e dinheiro não serve para morto. Bem-vindo assentiu. Negócio fechado. Naquela mesma tarde, o pistoleiro começou a preparar a caçada. Ele não sabia, e nem João de Rosinha sabia, que naquele sertão tinha um homem que já tinha engolido muita bala, muita perseguição, muita emboscada. E ser subestimado era justamente o tipo de insulto que Lampião nunca deixava barato. O sertão é grande, mas a conversa corre ligeiro que nem boato de milagre.
Não demorou nada para a notícia do contrato de morte sair das paredes do casarão de João de Rosinha e rodar por venda, curral, beira de cacimbão, até chegar onde não devia chegar. Uns 15 dias depois, lá para as bandas da Serra do Catolé, o bando de Lampião estava acampado numa grota funda, escondido entre pedras e xique-xique. Era fim de tarde, o céu se tingia de laranja queimado e o vento frio descia da serra trazendo o cheiro de fumaça de fogueira. Lampião estava sentado numa pedra mais alta, punhal no colo, afiando a lâmina devagar, olho perdido no horizonte, como quem conversa com pensamento. Corisco, o diabo loiro, andava de um lado para o outro, nervoso, não sabia se brincava, se fumava, se mexia em arma. Zé Baiano fumava cigarro de palha encostado num rochedo, olhar calculista, sempre medindo tudo. Volta Seca, mais moço, mexia num rifle papo amarelo, tirando poeira, conferindo o cartucho. O silêncio só foi cortado quando um vaqueiro magro apareceu na entrada da grota, montado num cavalo sujo de estrada, chapéu de couro quase caindo da cabeça. "Quem vem lá?" gritou Corisco, a mão já indo para o cabo do punhal. "Amigo, capitão, amigo", respondeu o cabra, levantando as mãos. "Sou o Januário, o mesmo que trouxe notícia da volante mês passado." Lampião levantou o rosto, o brilho dos óculos redondos refletindo o resto de sol. "Deixa o homem entrar, Corisco. Se fosse inimigo, já vinha atirando de longe." Januário desceu do cavalo com as pernas bambas. Não se sabia se era cansaço ou medo. Tomou um gole d'água do cantil que Volta Seca ofereceu e puxou o fôlego como quem ia tirar um peso do peito. "Capitão, vim de lá da banda de João de Rosinha. O senhor conhece esse nome?" Lampião fez um gesto de desdém. "Coronel de meia tigela que acha que manda em tudo. Anda tomando terra de pobre à força e botando jagunço na cola de coiteiro. Por quê? Que foi que ele aprontou dessa vez?" Januário olhou em volta, baixou a voz como se o próprio vento pudesse ser dedo duro. "Ele contratou Zé Fumaça para matar o senhor." A grota ficou muda. Até o fogo da fogueira pareceu baixar a chama. Corisco deu uma risada curta, mais de nervoso do que de alegria. "Oxente, capitão, quando não é volante é coronel. Agora até pistoleiro de aluguel estão chamando. Esse João de Rosinha tá pedindo para conhecer o inferno de perto." Zé Baiano soltou a fumaça devagar. "Zé Fumaça é cabra ruim, capitão. Já ouvi história dele lá pras bandas de Oricuri. Dizem que mata sem olhar na cara. 3 tiros, 3 caem. Só pega serviço grande." Lampião parou de afiar o punhal. Ficou um tempo sem falar, só olhando para o chão de pedra. Quando ergueu a cabeça, o olhar por trás das lentes escuras era pura calma. "Pois é bom quando o inimigo manda logo o melhor que tem. Mostra que tá com medo." Volta Seca, mais afoito, avançou um passo. "Capitão, se esse pistoleiro tão ruim assim tá vindo, a gente tem que ir logo atrás dele, caçar ele no meio do caminho, antes que ele ache a gente." Lampião balançou devagar a cabeça. "Quem corre com medo morre cansado. Primeiro, a gente vai saber como é que esse cabra trabalha. Ninguém aqui vai brincar de adivinhação com bala voando." Ele se virou para Januário. "E tu, homem, me conta direito, como foi que soube disso?" Januário se ajeitou, coçando o queixo. "Eu estava na venda de seu Firmino, perto da Estrada Grande. Bem-vindo, o jagunço de confiança do coronel, chegou contando vantagem, meio bêbado. Disse que já tinha encontrado Zé Fumaça, que negócio estava fechado, metade do dinheiro pago, outra metade quando o senhor caísse. Falou até na frente de gente demais. Diz que o pistoleiro já está rondando essas bandas, perguntando de rastro do bando." Lampião ouviu sem mexer um músculo. Depois levantou devagar, guardou o punhal na bainha e desceu da pedra. "Obrigado, Januário. Fez bem em vir. Homem que traz verdade aqui nunca fica de mão vazia." Mandou Volta Seca pegar uma sacola de couro. Dentro, umas moedas, um pedaço de carne seca, um punhado de farinha e um pouco de fumo. "Leve isso, volte para sua família e se alguém perguntar onde eu tô, diz que não sabe, porque saber demais também mata." Januário agradeceu, montou no cavalo e sumiu na vereda, enquanto o bando se reunia em círculo em volta de Lampião. "Meus cabras", começou o capitão, "Coronel Medroso é capaz de tudo. João de Rosinha achou que podia comprar minha morte como se compra saco de sal. Chamou logo o pistoleiro que o sertão mais teme.
pois agora a gente vai mostrar para ele que quem mexe com Lampião tem que trazer mais que nome e pose. Corisco bateu a mão na palma da outra, animado. Diga o que é para fazer, capitão. Se o senhor mandar, eu vou atrás desse desgraçado agora mesmo e trago ele amarrado que nem porco para a festa de fim de ano. Zé Baiano cortou. Calma, homem. Pistoleiro desse naipe não se pega na carreira, não. Se correr para cima sem saber do terreno, é a gente que acaba boiando de barriga para cima em riacho seco. Lampião ergueu a mão, pedindo silêncio. Zé Baiano tem razão. A raiva é boa para lembrar por que a gente luta, mas ruim para puxar gatilho na hora certa. Primeiro a gente precisa saber onde Zé Fumaça pisa, como ele anda, se está sozinho ou com bando, onde dorme, onde bebe, onde baixa a guarda. Ele olhou em volta, medindo cada rosto. E para isso a gente precisa de um cabra que ele não conheça. Volta Seca deu um passo à frente. Se o senhor quiser, eu vou, capitão. Posso dizer que sou vaqueiro procurando trabalho, rodando fazenda daí de João de Rosinha. Fico escutando conversa de venda, olhando o movimento, vendo se esse tal de Zé Fumaça aparece. Lampião pensou um pouco, mas balançou a cabeça. Tu é muito marcado, Volta. Tem volante por aí que já conhece tua cara. Se cair em boca errada, tu nem volta para contar. Ele virou o rosto para o lado, onde um cangaceiro mais novo, de rosto ainda pouco conhecido, preparava a munição calado. Zé Miúdo? O rapaz levantou os olhos. Pois não, capitão? Tu vais ser nossos olhos lá na banda de João de Rosinha. Vai entrar como se fosse vendedor de redes, de couro, o que for. Anda pelas feiras, se encosta na venda, escuta a conversa de jagunço, olha movimento de estrada. Quero saber quantos homens estão andando com Zé Fumaça, se ele cavalga na frente ou atrás, se bebe demais, se gosta de mulher, se dorme em casa de gente ou no meio do mato. Tudo que descobrir, traz para mim, até o jeito que ele cospe no chão. Zé Miúdo sentiu o peso, mas não recuou. Deixa comigo, capitão. Se eu voltar, volto com história boa. Se eu não voltar, é porque o problema é grande demais, e aí o senhor se vira do jeito de sempre. Lampião sorriu de canto. Tu vai voltar, cabra. Sertão protege quem anda a serviço da justiça. Naquela mesma noite, Zé Miúdo desceu a serra sozinho, carregando um punhado de redes enroladas, umas poucas mercadorias e um chapéu puxado bem para frente, para esconder melhor o rosto. Enquanto isso, do outro lado do mapa de chão e pedra, Zé Fumaça já estava deixando marca. Para saber que pistoleiro tinha passado, não precisava nem ver o rosto, bastava ver o rastro de medo. Em uma fazenda pequena, suspeita de dar pouso a coiteiro, um vaqueiro foi encontrado com o corpo estirado no curral. 3 tiros limpos, um na testa, 2 no peito. Na porteira, um recado escrito a carvão. Quem ajuda cangaceiro, morre cedo. Noutra banda, numa venda de beira de estrada, um homem que falou demais o nome de Lampião acabou caído de bruços sobre o balcão. Copos quebrados, sangue escorrendo devagar. Ninguém viu quem atirou. Só se ouviu o estampido e depois o silêncio pesado que fica quando a morte passa. Essas histórias foram chegando pingado no acampamento, por boca de tropeiro, de beata assustada, de menino que ouviu conversa de adulto. Cada relato era mais um carvãozinho jogado na fogueira da atenção de Lampião. 3 dias depois, quando a lua já ia crescendo de novo, Zé Miúdo voltou. Chegou na grota de madrugada, com o olho fundo de quem não tinha dormido direito, roupa coberta de poeira e a voz rouca de tanto falar pouco. Capitão, o cabra é ruim mesmo. Lampião fez um sinal para ele sentar, mandou trazer café preto e pediu para ele começar do começo. Zé Miúdo puxou o ar. Zé Fumaça tá com 8 homens, 4 que já andavam com ele, 4 jagunços de João de Rosinha. Ele não bebe muito não, toma um gole ou 2 e já some. Não fica na venda contando história, só fala o necessário. Gosta de dormir afastado, sempre com 2 homens de guarda. 3 dias atrás, ele estava na fazenda Serra Branca, 2 léguas daqui. Ouvi ele dizendo que ia subir a serra hoje ou amanhã para ver se acha rastro do bando. Lampião ouviu tudo quieto, como se fosse desenhando um mapa na cabeça. E o coronel? Perguntou. Como é que está se mexendo? João de Rosinha está se achando protegido. Anda dizendo na praça que Lampião agora tem os dias contados, porque homem de dinheiro não morre de cangaceiro, morre de pistoleiro amigo. Mas aumentou guarda, encheu a casa de munição, mandou cercar terreiro com mais jagunço. Melo ele tem,
Só que orgulho não deixa mostrar. Corisco grangeu os dentes. Tá bom de a gente mostrar para esse coronel que dinheiro nenhum faz milagre. Lampião respirou fundo, passou a mão devagar nas cartucheiras e falou com calma. Pois agora é a nossa vez de caçar. Ele riscou um pedaço de chão empoeirado com a ponta do punhal, como se fosse desenho de mapa. Zé Fumaça tá com 8, nós temos 15, mas não é na conta de cabeça que a gente ganha, não. É na conta de terreno. Ele vai subir a serra por essa banda aqui, onde todo mundo sobe. A gente não vai esperar na estrada larga, que é onde ele está acostumado a montar emboscada para os outros. Vamos pegar por trás da grota, onde a vereda estreita não deixa cavalo virar fácil. Apontou com o punhal. Se a gente se dividir em 3 grupos, um na frente, outro em cima da pedra, outro fechando a saída, quando ele entrar no funil da grota não vai ter para onde correr. Zé Baiano assentiu. Grupinho de cima acerta os cavalos. Grupo da frente segura no susto. Grupo de trás corta a retirada. Eles ficam no meio, feito bicho em armadilha. Lampião sorriu de leve. É isso. Mas tem um detalhe. Quero Zé Fumaça vivo por uns minutos. Quero olhar dentro do olho dele para ele entender que coronel nenhum compra minha morte. Depois, o sertão decide o destino. Corisco deu um tapa nas mãos animado. Quando é que a gente parte, capitão? Amanhã, antes do sol acordar, respondeu Lampião. Hoje à noite todo mundo dorme cedo, limpa a arma, confere munição, reza se tiver fé e lembra que pistoleiro pode ser ruim, mas quem vive correndo atrás da morte, uma hora tropeça nela. Ele se levantou, olhou para o céu escuro, como se conversasse com as estrelas. O coronel João de Rosinha acha que subestimou Lampião, mas é ele quem não está entendendo que quando manda o cão de caça atrás de mim, é o próprio dono que acaba cercado. E aí, cabra, se ainda está por aqui acompanhando essa prosa, já sabe, não desgruda não, que no próximo pedaço vai ser bala comendo solta, pistoleiro virando caça e coronel engolindo o próprio orgulho junto com o cheiro de pólvora. O amanhecer na serra veio frio e silencioso, com a névoa rasteira cobrindo as pedras feito mortalha de defunto. O bando de Lampião já estava de pé antes do primeiro galo se arriscar a cantar. Cada cabra cuidava de sua ferramenta de guerra. Tinha homem conferindo cartucho, outro apertando o cinto de cartucheira, outro afiando facão na pedra bruta. O cheiro de café preto se misturava com o cheiro de couro e de pólvora que nunca saía daquelas roupas. Lampião, de pé ao lado da fogueira quase apagada, olhava o mapa de chão que desenhara na noite anterior. Punhal na mão, ponta marcando o caminho exato de onde Zé Fumaça ia passar. Ouçam bem, meus irmãos, disse ele, com a voz baixa, mas firme. Hoje não é dia de fazer farra de bala, não. Hoje é dia de serviço limpo. O pistoleiro vem por essa vereda aqui, subindo a grota atrás de rastro nosso. Ele acha que a gente está correndo, mas é ele que vai encontrar a corda. Apontou para um lado. Grupo de cima, Zé Baiano, Zé Miúdo e mais 3 cabras. Vocês vão subir a Pedra Grande pela trilha de trás. Ficam deitados na laje quente, com os rifles apontados para baixo. Daquela altura, viam tudo sem serem vistos. Tempo depois, o grupo da frente tomou posição na boca da grota, escondidos atrás de um amontoado de pedras. Lampião conferiu o relógio velho que carregava pendurado na correntinha do pescoço, presente de algum doutor desavisado que ele tinha tomado na estrada. Ele vem hoje, murmurou. Pistoleiro gosta de pegar o dia pela metade, que é quando o sol ainda está de lado e o homem de mira boa enxerga melhor. Não deu outra. Perto do meio da manhã, o silêncio da serra foi cortado pelos primeiros sons de ferradura batendo em pedra. Um eco compassado, cadenciado, como batida de tambor antes de guerra. Zé Fumaça vinha na frente, montado num cavalo baio, olho varrendo o chão à procura de rastro. Atrás dele, 8 homens, rifles no ombro, chapéu de banda, cara fechada. Ele parou na entrada da grota, levantou o queixo, farejando o vento como bicho matreiro. Foi por aqui que disseram que viram fumaça de fogueira, disse um jagunço. Zé Fumaça desceu do cavalo, ajoelhou,
Pegou um punhado de areia na mão, sentiu a textura, olhou para o rastro apagado de cascos. Cangaceiro não é besta, não. Estão tentando confundir, mas passou gente aqui faz pouco tempo. Pelo jeito, tão leve. Talvez metade do bando. É isca. Um dos jagunços riu. E o senhor tem medo de isca, Zé? O pistoleiro o encarou com um olhar que gelava o sangue. Eu só tenho medo de serviço mal feito. Medo de morrer eu deixei no berço. Vamos entrar. Montou de novo, ajustou o rifle no colo e tocou o cavalo grota adentro. Lá de cima, Zé Baiano observava. Entraram no funil, sussurrou. Agora é só esperar o capitão chamar. Mais adiante, onde a grota apertava de vez e virava quase corredor, Lampião e os seus apareceram. Os 4 surgiram de repente, mais à frente, como se estivessem fugindo de alguém. Cavalos em disparada, chapéus puxados, poeira levantando. Lá! Gritou um dos jagunços de Zé Fumaça. É eles! O pistoleiro apertou os olhos tentando reconhecer. Os fugitivos passaram rápido pela frente dele, mas antes de sumirem na curva estreita, um deles virou um pouco o rosto. Por trás dos óculos redondos, havia um brilho que o sertão todo já conhecia. Zé Fumaça sentiu um arrepio na nuca. É ele, murmurou. É Lampião. E o orgulho falou mais alto. Ninguém atira, ordenou. Esse é meu. Tocou o cavalo com força, entrando com tudo na garganta da grota, sem perceber que acabara de fechar a própria porta. Quando ele avançou uns metros, a voz de Lampião ecoou lá na frente, firme, cortando o ar. Agora! Tudo aconteceu em menos de um piscar de olhos. De cima da pedra, 3 tiros secos cortaram o silêncio. Os cavalos de trás empinaram. 2 tombaram. Um caiu de lado arrastando o jagunço junto. Gritaria, poeira, confusão. Os homens tentaram reagir, mas da boca da grota, Lampião e os outros apareceu virados, rifle na cara deles. Do lado de trás, o terceiro grupo surgiu, fechando o caminho. Arma apontada, olhos frios. Zé Fumaça puxou o cavalo de lado, tentando entender de onde vinha tiro. Viu os homens caindo, viu o caminho bloqueado, viu o Lampião na frente, parado, como se aquilo tudo tivesse sido combinado com o próprio destino. Joga as armas no chão, gritou Purisco. Quem insistir em ser herói vai virar história curta. 2 jagunços tentaram levantar rifle. Nem concluíram o movimento. 3 estampidos, 2 corpos no chão. Os outros entenderam o recado. Largaram as armas, levantaram as mãos, joelhos na areia. Zé Fumaça desceu do cavalo devagar, rifle ainda na mão, olho cravado em Lampião. Então era isso, capitão. Eu caçando o senhor e o senhor quietinho me esperando. Lampião se aproximou passos firmes, punhal ainda na bainha, rifle pendurado no ombro. Quem corre atrás da morte um dia esbarra nela, respondeu. E quem vem ao sertão caçar Lampião tem que saber que não tá atrás de tatu, não. O pistoleiro respirou fundo. Pois não se engane, não. Eu não vim por ódio, nem por amor a coronel. Vim por contrato. Trabalho é trabalho. E eu não tô aqui por dinheiro, disse Lampião. Tô aqui por respeito. O coronel paga para me matar como se eu fosse boi no curral. Tu aceitou. Agora o sertão vai cobrar a conta. Os 2 se mediram em silêncio. Era duelo de olhar antes de ser coisa de bala. Zé Fumaça erguiu o rifle devagar. Se é para morrer, murmurou, prefiro cair de frente. Corisco foi dar um passo, mas Lampião levantou a mão. Ninguém atira. Esse aqui é comigo. O pistoleiro e o cangaceiro se olharam como 2 bichos de caatinga antes do bote. Numa fração de segundo, os 2 se mexeram ao mesmo tempo. Zé Fumaça levou o rifle ao ombro, Lampião puxou o corpo um pouco para o lado e o gatilho cantou. O tiro de Zé Fumaça passou zunindo onde o peito de Lampião estava um segundo antes, acertando a pedra atrás. O disparo de Lampião, mais curto, mais baixo, pegou o pistoleiro na perna, fazendo-lhe cair de joelhos. Antes que ele erguesse de novo a arma, o capitão já estava em cima.
bota sobre o rifle dele, punhal na mão. Acabou Zé Fumaça. O pistoleiro respirava com dificuldade, suor escorrendo pela testa, sentindo o sangue quente molhar a calça. Se vai fazer, faz ligeiro, cuspiu. Homem não nasceu para viver de joelho. Lampião inclinou a cabeça de leve. Homem que se vende para matar por dinheiro já morreu faz tempo, cabra. Em vez de enfiar o punhal no peito, ele mirou mais embaixo, um golpe preciso na mão direita, outro na esquerda, rasgando carne, aleijando o dedo, acabando com o dom de apertar gatilho. Zé Fumaça urrou de dor, mas não gritou por perdão. Pronto, disse Lampião. Agora tu vive mais uns anos para lembrar cada dia que coronel nenhum vale a tua mão. Pistoleiro sem dedo é mosca sem asa. Corisco se aproximou indignado. Mas, capitão, deixa eu acabar com ele logo. Esse homem já matou gente demais. Lampião o encarou. Para ele é castigo maior viver sabendo que foi derrotado por quem ele veio caçar. E quem precisa saber da derrota é João de Rosinha. Esse aqui vai ser recado vivo. Ele se virou para os jagunços rendidos. 2 de vocês vão botar esse cabra no cavalo e levar de volta para o coronel. Quando chegarem lá, vão dizer bem direitinho o que aconteceu aqui. Que ele mandou o pistoleiro mais temido do sertão atrás de Lampião e quem acabou de joelho, sem arma e sem dedo, foi o homem dele. Um dos jagunços gaguejou. E se o coronel não gostar da notícia? Lampião deu um meio sorriso. A notícia não é para ele gostar, não. É para ele engolir. E diga mais, que se ele quiser tentar de novo, que venha pessoalmente, porque dinheiro dele já não compra mais coragem de ninguém. Os homens obedeceram. Amarraram as mãos mutiladas de Zé Fumaça, puseram ele em cima de um cavalo e foram descendo a grota, carregando junto o peso da vergonha. Quando o barulho dos cascos se perdeu na distância, Corisco assoviou baixo. Capitão, o sertão vai cantar essa história por anos. Lampião recolheu as armas jogadas no chão, mandou juntar munição, soltar os cavalos que sobraram e ajudar a enterrar os mortos, até mesmo os inimigos. Canta, canta, disse ele, mas ainda falta o último verso. O pistoleiro já aprendeu que não se subestima Lampião. Agora é a vez do coronel ouvir essa lição na porta de casa. Ele olhou para o alto da serra, onde o caminho seguia em direção às terras de João de Rosinha. Meus cabras, hoje à noite a gente dorme no mato. Amanhã, quem acorda assustado é o coronel. E aí, cabra, se tá acompanhando até aqui, agora segura firme, porque no próximo pedaço, o bando desce para as bandas de João de Rosinha e o homem vai descobrir que a pior coisa que fez na vida foi contratar pistoleiro e subestimar o rei do cangaço. O caminho de volta para as terras de João de Rosinha foi feito em silêncio pesado, daqueles que nem o canto do passarinho se atreve a cortar. O bando de Lampião avançava pela caatinga como sombra comprida de fim de tarde, cada cavalo carregando, além de homem e arma, a certeza de que o sertão ia virar página naquele dia. Lá para as bandas da Fazenda Alegria, nome bonito para lugar de tanta tristeza, o coronel estava sentado na varanda, como sempre, cadeira de balanço rangendo, copo de cachaça na mão, 2 jagunços na porta e mais alguns espalhados pelo terreiro. Desde que Zé Fumaça partira, João de Rosinha vivia num misto de medo e valentia de boca. Quando bebia, enchia o peito e dizia para quem quisesse ouvir. Dentro de pouco tempo, esse tal de Lampião vira história que nem boi velho. Zé Fumaça não erra serviço, não. Eu paguei, ele mata. Mas, quando a noite chegava, ele mandava dobrar a guarda, trancar janela com trave, mandar a família dormir em quarto sem luz. Medo de valente é coisa que ele esconde até de si mesmo. Naquele dia, o sol já ia se deitando quando 2 cavaleiros apareceram na estrada de areia, se aproximando devagar da fazenda. Os jagunços estranharam. Pela silhueta, viram que vinha alguém apoiado no outro,
meio torto na cela. "Quem vem lá?" gritou um. "Gente do coronel!" respondeu a voz cansada. "É Bastião! Tô trazendo o recado de Zé Fumaça." João de Rosinha levantou da cadeira com o coração batendo na garganta. Desceu a escada da varanda quase tropeçando e foi ao encontro dos homens. Quando chegou perto, viu o quadro. Zé Fumaça estava pálido, suado, com as mãos enfaixadas e manchadas de sangue, dedos duros, sem jeito de quem ainda não tinha entendido que o ofício de apertar gatilho tinha acabado ali. O coronel empalideceu. "Que diabo aconteceu, homem? Cadê o chapéu de Lampião? Cadê a notícia que tu me prometeu?" O pistoleiro levantou o rosto devagar, olhando para o coronel com um misto de ódio e resignação. "A notícia é essa daqui, João de Rosinha", respondeu, mostrando as mãos estragadas. "O homem que o senhor mandou eu matar me deixou vivo só para eu voltar e lhe dizer na cara que coronel nenhum compra a morte dele." O terreiro ficou mudo, nem o cachorro latiu. "Lampião", gaguejou o coronel. "Tu encontrou ele?" "Encontrei, e ele estava me esperando. Montou armadilha em grota estreita, derrubou o cavalo, tomou arma, me botou de joelho. Poderia ter acabado comigo, mas preferiu fazer pior. Tirou minhas mãos de pistoleiro e mandou que eu voltasse para mostrar ao senhor que dinheiro não dá coragem nova para homem nenhum." João de Rosinha sentiu o sangue subir para a cabeça, vermelho de raiva, de vergonha, de medo. "Covarde!" berrou. "Tu devia ter morrido atirando." Zé Fumaça deu um sorriso triste, o primeiro sorriso de verdade que alguém via nele. "Talvez eu devia mesmo, mas quem procurou essa guerra foi o senhor, coronel. Eu só fui ferramenta. Agora, se Lampião quiser, a próxima visita é aqui." E disse isso virando o rosto, como quem não queria mais conversa. Naquela noite, ninguém dormiu direito na Fazenda Alegria. Jagunço andava de um lado para o outro, mão suando em cabo de rifle, ouvido aguçado para qualquer estalo de galho. O coronel trancou-se no quarto, mas o medo não respeita a fechadura. Perto da meia-noite, quando o vento mudou de lado e a lua apareceu entre as nuvens, o que se ouviu não foi tiro, não foi grito, foi canto. Lá longe, bem no alto da estrada, um aboio triste cortou a escuridão, seguido de risada conhecida. "É ele!" murmurou um jagunço, engolindo seco. "É o capitão!" De repente, o terreiro da fazenda encheu de silhueta de chapéu de couro. Cangaceiro saía de trás de Mandacaru, de detrás de Pai d'Égua, como se a terra estivesse parindo o homem armado. "Ninguém atira!" ordenou uma voz firme. "Se atirar, morre." Os jagunços, cercados, entenderam rápido que a noite não era boa para a valentia. Foram largando as armas devagar, mãos para o alto, olhar para o chão. Do meio da escuridão surgiu ele, baixo, magro, cartucheira cruzada, óculos redondos refletindo o brilho da lua. Lampião. Ele subiu a escada do casarão como se fosse dono do lugar, botas batendo firme nos degraus. João de Rosinha aguardava na varanda, tremendo por dentro, tentando parecer firme por fora. "Então é assim, capitão", começou, a voz falhando. "Vem invadir a casa de homem-bem no meio da noite?" Lampião deu uma gargalhada seca. "Homem-bem, coronel? Desde quando quem toma terra de pobre, manda bater em vaqueiro, contrata pistoleiro para matar por dinheiro, é homem-bem?" Chegou mais perto, quase encostando o rosto no dele. "Eu não vim aqui escondido não, vim na cara dura, porque o senhor começou isso quando me pôs preço na cabeça." Do terreiro, Zé Fumaça assistia tudo calado, mãos enfaixadas pendendo inúteis ao lado do corpo. "Fui eu que fiz isso, o que qualquer coronel faria", ronginou o coronel, numa última tentativa de pose. "Eu defendi minhas terras. O senhor é que vive invadindo a fazenda dos outros." "Invadindo?" Lampião ergueu uma sobrancelha.
Eu cobro o imposto de quem tem demais e não dá nada para quem passa fome. Mas me diga uma coisa, em qual papel está escrito que o senhor pode mandar arrancar casa de poceiro, surrar vaqueiro que pede salário, botar pistoleiro para matar quem lhe incomoda? O coronel tentou se justificar, mas as palavras saíam fracas. Eu só fiz o que era preciso para manter a ordem. Lampião respirou fundo, olhou por cima do ombro dele e viu lá na beirada do terreiro uns rostos conhecidos, gente pobre, morador daquelas bandas, olhando tudo com olhos arregalados, esperança misturada com medo. A ordem de quem, coronel? A sua? Ele se afastou um passo, voltando a falar alto para todo mundo ouvir. O coronel João de Rosinha achou que podia subestimar Lampião. Pensou que bastava abrir o baú, pagar um pistoleiro famoso e pronto, estava livre do medo. Pois aprenda, quem faz isso não compra segurança, compra guerra. Fez um gesto rápido. 2 cangaceiros empurraram o coronel até o meio do terreiro. Os jagunços dele, desarmados, ficaram alinhados de um lado. Do outro, o bando de Lampião, silencioso, imóvel. Hoje quem vai julgar não sou eu sozinho, não. É o sertão inteiro representado por esse povo que o Senhor maltrata todo dia. Ele apontou para uma mulher velha, magra, com lenço amarrotado na cabeça. A senhora aí, quantas vezes bateu na porta do coronel pedindo ajuda? A velha engoliu seco. Muitas, seu moço. Meu filho se aleijou numa enxada, eu fui pedir um punhado de comida, ele mandou o jagunço me enxotar a coronhada. Lampião virou para o outro lado, para um vaqueiro com cicatriz nas costas que aparecia por baixo da camisa rasgada. E tu, homem, de onde veio esse rasgo? Das mãos dele, capitão, respondeu, sem hesitar. Levei sova de chicote porque pedi o que era meu, 3 meses de salário. O coronel começava a suar frio, olhando em volta, percebendo que naquele terreiro não tinha mais ninguém do lado dele. Lampião se aproximou novamente, olhando diretamente nos olhos do homem. João de Rosinha, o pistoleiro que o senhor mandou atrás de mim, tá ali, sem dedo para puxar gatilho. Ele já recebeu a parte dele. Agora falta o senhor. O coronel caiu de joelhos, mãos juntas, voz embargada. Eu pago, capitão. Pago o que o senhor quiser. Ouro, gado, terra, o que for. Só não me mata, pelo amor de Deus. O coronel inclinou a cabeça, como quem analisa a mercadoria que não serve para nada. Ouro, gado, terra. Foi isso mesmo que o senhor ofereceu para Zé Fumaça para comprar minha morte. E ele aceitou. Pois eu lhe digo, tem moeda que eu não recebo, porque minha conta não é com o seu dinheiro, é com a sua consciência. Fez um gesto rápido. 2 cangaceiros seguraram o coronel pelos braços, puxando ele para o meio do terreiro. Lampião puxou o punhal, mas em vez de mirar no peito, mirou mais alto. Com um movimento seco, rasgou o bolso interno do paletó, de onde caiu um maço de papéis, escrituras, contratos, documentos de terra. Pegou o monte, ergueu para o povo ver. Tá vendo isso aqui? É assim que ele rouba vocês. É papel que diz que terra de quem suou é dele, que nunca plantou nem um pé de milho. Pois hoje, na frente de todo mundo, essa sujeira deixa de valer. Jogou os papéis na fogueira que um cangaceiro já acendia no terreiro. A chama lambia as letras, engolia a assinatura, virando tudo cinza leve que o vento tratou de espalhar. O povo olhava, primeiro assustado, depois com um brilho no zóio. Lampião se voltou para o coronel, que chorava como um menino sem brinquedo. Não vou tirar sua vida hoje não, João de Rosinha. Morrer agora é castigo pouco. O senhor vai viver para ver esse povo deixar de lhe temer, para ver jagunço ir embora porque não tem mais quem pague, para sentir o peso de saber que por onde andar vão apontar e dizer: ali vai o coronel que foi subestimado por quem ele achou que mandava matar. Ele abaixou a voz,
chegando perto do ouvido do homem. E se um dia o senhor esquecer dessa noite e tentar fazer maldade de novo, lembre que o sertão é grande, mas não é maior que meu zóio. Eu sempre fico sabendo. Se endireitou, olhou para o povo. A partir de hoje, quem quiser plantar numa nesga de terra dessa fazenda, planta. Quem levou sova de graça não apanha mais. Quem estiver sendo ameaçado por jagunço, corre para a serra e manda recado, que a gente resolve. Não prometo céu para ninguém, mas prometo justiça do jeito que o sertão entende. Houve um silêncio curto, daqueles de respiração presa. Depois, um grito saiu lá de trás, de não se sabe quem. Viva! Outro respondeu, mais um. Daqui a pouco, aquela gente que vivia calada começou a bater palma, a chorar, a se abraçar. João de Rosinha curvou o corpo, pequeno, miúdo, engolido pela própria sombra. Lampião ajustou o chapéu de couro, botou o punhal de volta na bainha e deu as últimas ordens. Meus cabras, peguem só o que a gente precisa para seguir viagem. Munição, um pouco de comida, uns trocados. O resto fica. Essa fazenda agora é problema desse povo, não é mais meu, nem dele. Antes de montar no cavalo, ele se virou para o povo de novo. E aí, cabra da peste, que tá ouvindo essa história da sala, da cozinha, da rede ou da cama, se tu acha que esse coronel levou foi pouco, deixa aquele like arretado, se inscreve no canal e comenta aí se Lampião fez justiça ou se passou da conta. Quero saber da boca do povo, porque é por vocês que essas histórias seguem rodando nesse mundão de tela. O bando montou, os cascos começaram a bater no chão duro, erguendo poeira fina. A lua iluminava a procissão de chapéus de couro se afastando na estrada torta. Atrás deles, a fazenda Alegria nunca mais seria a mesma. Na varanda, um coronel derrotado. No terreiro, um povo descobrindo, talvez pela primeira vez, que até o mais poderoso pode ser humilhado quando esquece que o sertão tem lei e que a lei, às vezes, vem na mão de um homem chamado Lampião. E assim ficou para a história o dia em que o coronel João de Rosinha contratou o pistoleiro mais temido do sertão, mas subestimou Lampião.